Bom, e a carteira verde e amarela, hein? Contrato, né? Eles trocaram de carteira verde e amarela, que era o nome que o Guedes tinha dado, o próprio Bolsonaro, para contrato verde e amarelo, né? Porque, inclusive, o Lula, quando saiu da cadeia, uma das coisas que ele falou foi isso, né? Que o Bolsonaro queria acabar com a carteira azul e tal. Aí acho que eles desistiram na última hora, depois desse discurso, e escolheram o tal do contrato verde e amarelo. Olha, esse governo... Esse programa Verde e Amarelo, ele tenta estimular a geração de vagas e reverter o quadro de mais de 12 milhões de desempregados no país. Com a medida, o Executivo espera criar cerca de 4 milhões de postos de trabalho. O foco do programa está nos jovens entre 18 e 29 anos. Segundo o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, essa faixa concentra os maiores índices de desemprego do país. Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Esse governo tem um objetivo, esse governo tem um rumo: fazer com que o ambiente de negócio aqui no Brasil seja confortável. Confortável para quem emprega, confortável para quem se emprega. O governo vai isentar as empresas do pagamento da contribuição patronal para o INSS e, com isso, diminuir o custo para as contratações de trabalhadores. Também haverá mudanças no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com uma redução da contribuição de 8% para 2% e com uma multa de 20% no caso de demissão sem justa causa e não de 40%, como é o comum, né? O legal. De acordo com o secretário especial da Produtividade, Carlos da Costa, o programa investe em qualificação sem impacto no orçamento. Com isso, nós retornamos a investir em qualificação e mais, sem nenhum impacto orçamentário. Nós estimamos que essas 2 milhões de pessoas qualificadas na primeira onda resultarão em 1 milhão de novos empregos líquidos, ou seja, acima daqueles que ocorreriam caso nós não fizéssemos essa iniciativa. Olha, essa fala do Carlos da Costa, ela quer dizer o seguinte, né? Como a gente não tem dinheiro, o Estado, o setor público não tem dinheiro, você tem que fazer política pública com dinheiro do setor privado, né? Essa é a solução que o governo encontrou, porque afinal de contas ele não tem como financiar, né? A gente fala aqui todos os dias do rombo nas contas e tal. Então, para financiar essa redução, o governo vai tirar o dinheiro dos desempregados, vai passar a cobrar o INSS do seguro-desemprego. Então, de novo, é política pública com dinheiro do setor privado e, por isso mesmo, o governo não tem controle sobre o que vai acontecer. Ele pode até fiscalizar, por exemplo, a aplicação da medida. Como é que o governo vai garantir que as empresas não demitam o jovem que já tem lá e que está contratado pela CLT normal e passem a contratar o jovem neste novo regime? O governo disse que vai exigir uma comprovação do quadro de funcionários, né, da empresa, porque aí ela tem que apresentar. Eu tinha 10 trabalhadores aqui, então eu só posso ter 11 ou 12, eu não posso substituir esses trabalhadores que eu tenho. A limitação de 2 anos desse contrato é o ponto mais relevante dessa política, porque ela diz o seguinte, olha, não é uma coisa que vai durar eternamente, porque, inclusive, você limita a ascensão e o crescimento na carreira desse jovem, porque, afinal de contas, se ele aprende, ele não pode ficar o resto da vida tendo um salário de até R$ 1.500 para poder ficar na faixa da desoneração. Então, o governo disse que pode ficar no máximo 2 anos. Agora, é tudo muito incerto. Porque você não... O programa só dura 2 anos. Não é que o programa dura 2 anos. A contratação sob este regime só pode durar 2 anos. Esse indivíduo, depois de 2 anos, não vai ser demitido e substituído por um outro nessa mesma circunstância. Ninguém garante que isso vai acontecer. Ninguém garante que as empresas vão realmente fazer isso. O governo não tem poder de fiscalização e ele não tem poder de mando. A iniciativa privada, não tem. Resolver... Aliás, deu errado na política pública da Dilma Rousseff por causa disso. Ela foi liberando mais de 50 setores. A princípio era uma coisa que ia durar pouco. E aí é que está o grande erro que a gente tem que aprender nesse país, é fazer avaliação de política pública. Se deu certo, continua. Se deu errado, para.
porque de um jeito ou de outro o dinheiro está vindo do setor privado, mas à custa da cobrança da Previdência do seguro-desemprego, enfim, que foi a solução que o governo encontrou. Então, quando o secretário diz assim, olha, veja, não tem dinheiro do orçamento e tal, é louvável, mas ele está dizendo na outra ponta que o governo não tem poder de fiscalização nem de imposição, porque vai ter que ser uma escolha do setor privado, assim como vai ter que ser uma escolha do setor privado financeiro, se vai fazer concessão de microcrédito, não. O governo quer aproveitar ali um direcionamento. Hoje 2% dos depósitos à vista precisam ficar recolhidos dos depósitos à vista nos bancos, tem que ser obrigatoriamente direcionados ao microcrédito. O governo quer ampliar isso para 3%, mas isso não significa que o setor público que o setor privado vai fazer financiamentos com esse 3%. Ele pode escolher não fazer, ele é obrigado a direcionar, ele prefere deixar o dinheiro parado do que correr risco. Então, felizmente, o governo está buscando uma solução, infelizmente, ela depende exclusivamente do setor privado e, como eu costumo dizer aqui várias vezes, o que cria emprego é investimento, é o crescimento da economia, né? E o setor privado fica esperando, né, ter credibilidade o governo. Esse é o ponto. Ter confiança, a reforma né? trabalhista não era para criar vagas de emprego também? E não criou, né, Thaís? Mais ou menos, né, Zé Paulo? A reforma trabalhista não é... a lei não cria emprego, como essa lei aí não cria. Então, mas era o que pretendia o governo Temer, né? O que a reforma trabalhista objetivava, Thaís explicará isso melhor do que eu, é melhorar as condições de empregabilidade. Mas para isso é preciso que a economia, né, ofereça condições para que o setor privado, porque quem oferece emprego, quem garante emprego é a economia e é o setor privado, não é o setor público. E aí com isso, removendo alguns obstáculos, várias dificuldades, etc., facilita a opção do empregador de oferecer mais vagas de trabalho. Mas, infelizmente, a economia não reagiu como se esperava. E tem dois pontos relevantes aqui que eu queria chamar a atenção. Primeiro, a questão da produtividade, né? Infelizmente, a produtividade no trabalho no Brasil, ela caiu. Este ano, inclusive, um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, do IBRE, mostrou isso, né? Que a produtividade do trabalho no Brasil, ela caiu em 2019, ou seja, a capacidade do trabalhador brasileiro de produzir mais com o capital que ele tem, com o recurso que ele tem ali disponível, ela diminuiu. E a gente sabe que a qualificação da mão de obra no Brasil, ela deixa a desejar, né? A gente precisa de 5 brasileiros para produzir o mesmo que um americano produz, que essa é uma comparação que a gente faz para entender qual é o nível de produtividade da economia brasileira. Então, essa medida não necessariamente ela vai incentivar de saída o aumento da produtividade do trabalho. Não necessariamente isso vai acontecer, isso é um ponto de preocupação. O governo faz essa medida. Aliás, ele tinha prometido também oferecer essa desoneração para trabalhadores acima de 55 anos e desistiu, porque viu que não ia ter como pagar por isso, né? Não ia ter como fazer essa compensação, porque a abrangência do programa ia ser grande demais. Então, nós vamos ter que esperar. O governo vai precisar ser firme na avaliação, se deu certo ou se não deu certo. É a taxa de desemprego que vai mostrar se isso aconteceu, é a taxa de formalização que vai mostrar se isso aconteceu. Isso é um ponto relevante, isso é um instrumento para a formalização do trabalho. Agora, se a atividade econômica não responder, se não melhorar a renda, se não melhorar a capacidade de consumo das famílias, aí não adianta, aí não tem como manter isso. Rede Bandeirantes de Rádio.